Olá! Nessa aula, nós vamos fazer todo o passo a passo necessário para iniciar o projeto. Vamos instalar todas as bibliotecas necessárias, como o Express, o Body Parser, o AJS e o Sequelize. Vamos configurar o projeto com o Bootstrap e vamos criar o nosso layout inicial. Então, tudo isso a gente vai fazer de uma maneira bem rápida, porque todos esses detalhes a gente já viu no módulo passado. A gente já viu no módulo passado como configurar o Sequelize, como configurar o Body Parser, como configurar o AJS. Então a gente vai ver de uma maneira mais simplificada e rápida aqui nessa aula, que é uma aula só de início do projeto. Então eu vou começar iniciando o projeto Node. Eu já criei a minha pasta do projeto, que eu chamei de Guia Press, uma clara referência ao WordPress, tá bom? E, bom, vamos começar iniciando o projeto. Eu já estou com o meu CMD aberto nesta página, nessa pasta, quer dizer. Eu estou utilizando o CMD integrado do Visual Studio Code, porém você pode utilizar qualquer um. Então vamos começar. Vou começar digitando npm init para iniciar um projeto Node. O nome vai ser Guia Press. Então aqui eu só vou pressionar Enter mesmo. Iniciamos o projeto, ele já criou o arquivo package.json. Eu expliquei em detalhes o que esse cara faz lá no módulo passado e no módulo de deploy também, né, na DigitalOcean. Beleza, então após ter iniciado o projeto, a gente pode instalar o Express. Então, npm install --save express. Após o Express ser instalado, nós vamos instalar o Sequelize. Então, npm install --save Sequelize. Vamos instalar também a biblioteca MySQL2, que é uma dependência que o Sequelize tem para se conectar com o MySQL. Após isso, vamos instalar o Body Parser, que é uma biblioteca específica do Express que a gente usa para trabalhar com formulários. E para finalizar essa etapa de instalação de bibliotecas, vamos instalar o EJS, a nossa Template Engine, para renderizar HTML. Bom, com todas as bibliotecas instaladas, a gente já pode criar o nosso arquivo principal, o arquivo index.js. E aqui vamos fazer aquele código básico para iniciar o nosso servidor. Então, eu vou começar carregando aqui o módulo do Express. Após isso, eu vou criar uma instância do Express. Vou criar uma rota principal. Onde eu vou dar um res.send. Bem-vindo ao meu site. E eu vou iniciar a aplicação com esse método, app-listing. Vou passar em qual porta eu quero rodar o meu app, no caso 8080. E aqui eu vou passar uma função de callback que vai dizer para a gente o seguinte: o servidor está rodando. Então, sempre que o servidor for executado, essa mensagem vai ser exibida na tela. Sempre que o servidor for executado, essa função vai ser chamada e tudo que tiver dentro dela vai ser executado. Nesse caso, o que vai ser executado é essa mensagem. Então, esse callback aqui é chamado e essa mensagem é printada na tela. Bom, então agora vamos executar esse cara com o nodemon e o nome do arquivo, index.js. E está aqui, o servidor está rodando na porta 8080. Vamos acessar para ver o que acontece. E é esse o nosso resultado. Bem-vindo ao meu site, que é justamente a mensagem que eu coloquei aqui na minha rota principal. Bom, então após isso acontecer, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai configurar a nossa View Engine para exibição de HTML. Então, como é que a gente faz isso? Bom, nós já instalamos o EJS no nosso projeto, agora é simples.
vamos vir aqui e vamos carregar a nossa View Engine através de um único método chamado app-set View Engine. E aqui a gente vai passar qual View Engine nós queremos trabalhar. Nesse caso é a AJS. Bom, para as views funcionarem no Express, a gente precisa ter uma pasta chamada views. Pronto. E aí aqui dentro eu posso criar a nossa primeira view, que eu vou chamar de index.ejs. E ok, aqui eu vou colocar um H1 assim, testando as views. Beleza. Agora, vou voltar aqui no meu arquivo principal e em vez de eu exibir essa mensagem aqui na minha rota principal, eu vou renderizar a minha view. Então, render. E aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar o nome da view, que é index. Pronto. Então, agora, olha só, vou recarregar e está aqui a minha view. Show de bola, né? Então, View Engine configurada. Além disso, a gente precisa configurar também o Body Parser para que a gente consiga trabalhar com formulários no futuro. Então, Body Parser. E aqui eu vou colocar o seguinte para configurar o Body Parser. app-use body. Primeiramente eu tenho que importá-lo. Estava esquecendo disso. Então, Body Parser require Body Parser. Ok, então, está aqui a nossa constante. Agora eu vou dizer para o Express que eu quero utilizar o Body Parser. Então, bodyparser.url encoded. Aqui eu vou colocar extended false. Aqui é um JSON. Então tem chaves aqui. E além disso, eu vou dizer para o Body Parser, além de aceitar dados de formulário, também aceitar dados no formato JSON. Beleza, então configuração básica do Body Parser. Além disso, a gente precisa fazer uma configuração para o Express aceitar trabalhar com arquivos estáticos. Eu já expliquei o que são arquivos estáticos, são arquivos CSS, arquivos de imagem, arquivos de JavaScript do front-end. Então, vamos carregar os nossos arquivos estáticos aqui. Então, static app.use express.static e aqui a gente vai colocar public, que é o nome da pasta onde os nossos arquivos estáticos vão ficar, tá? Então eu vou até criar essa pasta aqui, chamar de public e pronto, tá aí. Criamos a nossa pasta de arquivos estáticos. Além disso, a gente vai começar a configurar o banco de dados agora. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir o meu MySQL Workbench, acessar o meu banco de dados e criar um novo banco de dados para o projeto. Então, eu vou vir aqui em cima, nesse ícone, e vou criar um novo banco de dados chamado Guia Press. Vou clicar em Apply, Finish. Beleza, ele criou um novo banco de dados. Então, o nosso novo banco de dados se chama Guia Press. Então, agora que eu já tenho um banco de dados criado, eu vou criar uma pasta aqui no meu projeto, onde irá ficar apenas essas nuances de banco de dados, que eu vou chamar de Database. Lembrando outro detalhe, a partir desse projeto nós vamos começar a apenas utilizar a língua inglesa para criar funções, para definir nomes de variáveis e tudo mais, tá? Porque é a melhor prática, uma das melhores práticas de organização de código. Bom, não é muito legal você misturar dois idiomas, tá? Bom, então, beleza. Criei aqui, ó, database. Então, aqui dentro eu vou criar um script que eu vou chamar de database.js. Poderia ser connection.js, mas eu vou chamar de database.js. E aí, dentro desse script, eu vou começar importando o SQLize. Então, require SQLize. E aí, vamos criar um objeto de conexão. Então, const connection é igual a new SQLize, com S maiúsculo, tá? Para ficar com S maiúsculo, eu vou importar essa constante com
o S maiúsculo. Pronto, agora está certo. Então, Sequelize, new Sequelize. Beleza. Agora, aqui dentro desse objeto que a gente está criando, a gente vai passar as informações para conexão com o nosso banco. Então, a primeira informação é o nome do banco. Eu acabei de criar o banco, o nome é GuiaPress. A segunda informação é com qual usuário eu quero logar no banco, é o root. A terceira informação é a senha para se conectar no banco. E para fechar aqui, a gente vai abrir esse JSON e aqui a gente vai dizer para o Sequelize em qual servidor está o nosso banco de dados. Nesse caso, o nosso banco de dados está na nossa máquina, no nosso próprio computador. Então aqui eu vou colocar localhost, que aponta para o nosso próprio computador. E aqui a gente vai dizer com qual tipo de banco de dados o Sequelize deve se conectar. No caso é o MySQL. Se você não sabe, o Sequelize também dá suporte a outros bancos como SQL Server, Postgres, SQLite e por aí vai. Bom, então, criado essa variável de conexão, a gente pode exportá-la para que a gente consiga utilizar essa variável em outros arquivos. Então, eu vou exportá-la, module.export connection. Pronto. Então, está aqui o nosso arquivo de conexão com banco de dados feito. Agora, a gente pode vir aqui no nosso arquivo principal, no index.js, carregar a nossa conexão. Então, const connection require. E aqui eu vou carregar esse arquivo aqui dentro do meu arquivo principal. E como é que eu faço isso? Bom, esse meu arquivo database, ele está na pasta chamada database. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, require .. a pasta database, o arquivo database. Pronto. Então, eu estou carregando o arquivo database dentro da pasta database. Beleza. Então, feito isso, a gente vai conectar-se ao banco de dados. Então, aqui eu vou colocar database e vamos fazer a conexão. Então, chamar o objeto de conexão, .authenticate. Vamos fazer a autenticação no banco de dados. Após isso, após a autenticação ser feita, duas coisas podem acontecer. Pode acontecer o sucesso, e caso o sucesso se confirme, caso a conexão aconteça com sucesso, caso a conexão tenha sido feita com sucesso, esse then vai ser executado. E caso a conexão não tenha acontecido com sucesso, caso tenha acontecido alguma falha, então o que vai ser executado não vai ser o then, e sim o catch. E aqui ele vai me retornar um erro. E aqui eu vou colocar assim, erro. Vou printar o erro. Então, beleza. Então, eu estou pegando o meu objeto de conexão, que eu defini aqui nesse arquivo. Estou importando esse objeto aqui no meu arquivo principal. Estou chamando esse meu objeto aqui e mandando ele se autenticar com essas informações aqui no meu banco de dados. Caso a autenticação aconteça com sucesso, beleza, ele vai exibir essa mensagem, conexão feita com sucesso. Caso a autenticação não aconteça com sucesso, ele vai receber uma mensagem de erro e a gente está printando essa mensagem de erro aqui no catch. Tá? Lembrando que eu vou explicar em detalhes o que significa esse then e esse catch no módulo após esse projeto. Tá? Isso é o que a gente chama de promise no JavaScript, mas não se preocupe com isso agora, tá bom? Beleza, então vamos executar o código e está aqui, ó. Ele está falando conexão feita com sucesso. E aqui a gente tem um erro que o body parser não está conseguindo identificar esse parâmetro aqui, é porque eu escrevi o parâmetro errado. Eu estava vindo tão rápido, né, na explicação que eu acabei cometendo um erro de digitação. Nesse caso não é extends, é extend. Dessa forma aqui. Beleza? Agora sim deu certo. Bom, então, beleza. A conexão com o banco de dados foi feita, criamos a base do nosso projeto. Essa é a base do nosso projeto. Beleza, então a parte mais complicadinha da base do projeto já foi. Agora vem a parte simples, que é a configuração do Bootstrap no projeto.
Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é vir até a página do Bootstrap, que pode ser acessada aqui através dessa URL, getbootstrap.com ou getbootstrap.com.br para vir para a página em português do Bootstrap. E aí basta a gente clicar em baixar. Ele vai nos trazer para essa página. Aqui a gente pode baixar o CSS e JavaScript compilado. Por hora ainda não fecha essa página, porque nós vamos precisar copiar esses CDNs aqui de baixo. Bom, você tendo baixado o Bootstrap, você pode vir aqui na pasta do seu projeto, vir na pasta que criamos, a pasta public, onde vai ficar salvo os arquivos estáticos, e aí você pode jogar essas pastas do Bootstrap aqui. A pasta com arquivos CSS e com arquivos JavaScript. Bom, feito isso, podemos voltar aqui no projeto e vamos fazer que nem a gente fez lá no projeto 1. Vamos criar uma pasta onde vão ficar salvos as nossas parciais, partials. Bom, resumindo aqui, se você não lembra muito bem, partials são pedaços de layout que a gente pode reutilizar. Eu expliquei isso em detalhes lá no projeto 1. Então, basicamente, nessas partials, a gente vai colocar os scripts de configuração do Bootstrap. Então, primeiro eu vou criar uma partial que eu vou chamar de header.ejs. Aqui dentro vai ficar toda a parte de configuração do Bootstrap, do CSS do Bootstrap. Então, aqui a gente vai ter o início de uma estrutura HTML. Aqui eu vou colocar um PTBR. Aqui eu vou mudar o título para Guia Press. E aqui embaixo a gente vai carregar os nossos arquivos CSS do Bootstrap. Link Hell Style Sheet. E aqui a gente vai colocar o endereço dos arquivos do Bootstrap. Nesse caso, os arquivos estão aqui na pasta CSS. Nesse caso é só um arquivo, que é o arquivo bootstrap.me.css. Bom, então, para a gente chegar nesse arquivo, a gente vai colocar /css o nome do arquivo. Então, bootstrap.me.css. Note que você não precisa colocar public aqui, porque automaticamente, quando você está trabalhando com arquivos estáticos no Express, ele já vai direto nessa pasta public. Então, ele já inicia nessa pasta public. Então, a partir da pasta public, eu estou pegando um arquivo chamado bootstrap.me.css, que está na pasta CSS. Tá bom? Lembrando de sempre colocar essa barra aqui no início para evitar problemas. Beleza. Então, carregamos aqui o arquivo principal do Bootstrap nesse nosso header. Agora, a gente vai criar uma outra parte aqui, que vai ser a footer. Então, footer.ejs, que vai ser o nosso rodapé. Nesse footer aqui, a gente vai ter basicamente o fechamento. O fechamento da tag HTML, que a gente vai abrir aqui nessa outra parte, ó, aqui. Então, a gente abre o HTML no header e fecha no footer. E aqui, antes do HTML fechar, a gente vai carregar alguns scripts. Então, os primeiros scripts que a gente vai colocar aqui são esses scripts aqui dessa página de download do Bootstrap, que são esses caras aqui, ó, que são basicamente o jQuery e o Pooper.js, que são dependências do Bootstrap. Então vamos copiar esses dois scripts, esses dois carinhas aqui, tá? Da página de download do Bootstrap, nesse segundo quadrado de código aqui, vamos copiar e vamos colar aqui, ó. Então, primeiro você carrega o jQuery, depois o Pooper, e por último a gente vai carregar um arquivo do Bootstrap que está aqui na pasta JS. Então vamos lá, src/js bootstrap.me.js. Pronto. Então, esse é o processo de instalação do Bootstrap. Então, primeiro tu vai carregar o jQuery, depois o Pooper e depois o arquivo de script do Bootstrap.
tá? Sempre aqui no footer. Então, se você não instalar dessa maneira, se você não seguir essa exata ordem que eu fiz, você vai ter problemas com sua instalação do Bootstrap. Beleza, então, criamos aqui o header e o footer do nosso projeto, onde vão ficar as configurações de CSS, de scripts. E agora a gente vai utilizar esses caras na nossa página principal. Então, aqui na nossa página principal, vamos começar abrindo o body. Aí você fala, por que o body, Vitor? Porque é o seguinte, se você parar para olhar, no nosso header, a gente cria aqui ó, o head e o início do HTML. E no nosso footer, a gente fecha o HTML, tá? Então, aqui no header, ó, aqui no nosso arquivo index.js, onde nós criamos esse body, a gente vai importar o footer no final dele. Então, para importar é bem simples. Você vai utilizar isso aqui, que é uma tag do EJS, como eu já expliquei no projeto 1. Então, include o arquivo footer que está na pasta partials. Tá? Então, eu estou incluindo o footer aqui e eu vou incluir o header aqui em cima. Então, header. Então, eu criei um arquivo de cabeçalho. Estou incluindo ele aqui, estou incluindo esse arquivo com essa minha configuração do Bootstrap aqui nessa minha view index, certo? Aqui em cima, está aqui meu header. E eu estou incluindo aqui o meu footer com essas configurações de script do Bootstrap aqui no final da minha view. E aí eu posso vir aqui, colocar um H1 e colocar assim, ó, Olá Mundo, por exemplo. Salvar. E aí quando eu recarregar essa página, tá aí. Aqui colocar inspecionar elemento, você vai perceber que aqui eu tenho o meu Olá Mundo, né? Eu tenho o meu body, eu tenho também aqui o meu CSS do Bootstrap sendo carregado. Tá? Então fizemos aí a instalação básica do Bootstrap na nossa aplicação, criamos toda a base do nosso projeto e aí a gente já pode começar com a mão na massa.